Oi gente, então bom dia aí. A gente vai continuar nossos estudos aqui de funções, tá? Hoje a gente vai falar sobre gráfico de funções. Tá? Então, assiste com atenção aí e eu deixei um exercício no final da aula, tá? Então, boa sorte aí, bons estudos. Então, gente, eu vou apresentar aqui alguns gráficos de funções. Aqui tem um, tá ok? Esse é o gráfico da função y igual a 3x. Por quê? Toda vez, né, que você troca a variável x, né, que corresponde aqui ao eixo horizontal, você vai obter um ponto aqui no eixo vertical, y. Por exemplo, né, qual o valor de y quando x é igual a zero? Quando x é igual a zero, vai ficar 3 vezes 0, 0, então y é igual a zero. Você vê aqui, ó, quando x é zero, o y também é zero, então isso corresponde a um ponto do gráfico. Quando x é igual a 1, vou colocar 1 aqui, né? Vai ficar o quê? 3 vezes 1, 3, então o y vai ser 3. Ó. Quando x é igual a 1, o y é 3. Quando x é menos 2, por exemplo, ó, 3 vezes menos 2, menos 6, né? Aqui, ó, x menos 2, y menos 6. Então essa reta aqui, tá? Aqui apresenta essa lei de função aqui, y igual a 3x. Na letra B, aqui a gente tem uma curva, né? Geralmente as funções que você tem embaixo, em cima, desculpa, o expoente diferente de 1, são curvas, né? Quando o expoente é 1, são retas, né? X elevado a 1 é uma reta. Então, se é maior que 1 expoente, geralmente são curvas, tá? Quando o expoente é 2, a curva é chamada parábola. Então, isso aqui é uma parábola, né? Aquela curva que quando você joga uma bola, né, para frente e para cima, ela faz aquela curva, tá? E essa curva é uma parábola. E essa trajetória dessa bola é descrita, né, por uma função desse tipo aqui, tá? Então, vê, né, que essa função aqui representa esse gráfico, ó. Quando eu coloco o zero aqui no x, né, a variável x é zero, vai ficar 0 elevado ao quadrado, 0, né? 2 vezes 0, 0, y igual a 0. Está vendo aqui? 0, x, 0, y. Quando x é igual a 1, vai ficar 1 elevado ao quadrado, 1, vezes 2, 2. Então, y igual a 2. X igual a 1, y igual a 2. Depois você vai aprender, tá, como traçar gráficos. Quando o x é igual a menos 1, coloca entre parênteses, né? Menos 1 elevado ao quadrado entre parênteses, fica menos com menos dá mais, né? Que é menos 1 vezes menos 1, 1 vezes 1, então fica mais 1. 2 vezes mais 1, 2. Então, o valor é 2. Quando x é igual a 2, 2 elevado ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Aqui, tá vendo? X é igual a 2, o y deu 8. X é igual a menos 2, é o simétrico aqui, ó. Menos 2 elevado ao quadrado entre parênteses, está 4. Vezes 2, 8. Está desse lado. É uma curva simétrica, né? Em relação ao eixo vertical. Então aqui, ó, mais 2 exemplos. Todos os gráficos que a gente viu até agora, tá, são gráficos de funções. Tá? E o que caracteriza, né, que a gente já viu isso um pouquinho antes, é que a todo valor de entrada, né, que é a variável x, né, você só consegue calcular um valor na saída. Né? Então quando você coloca um valor de x aqui, né, um número qualquer, você não tem como calcular dois valores de y. Tá? Então isso, como só sai um valor de y, tá? Isso é que diz que é uma função. Então vamos ver esse gráfico aqui. Ó. Essa função y igual a x menos 1 corresponde, né, a essa reta aqui. Ó. Se a gente colocar aqui o x igual a 0, x igual a 0, né, o y é o quê? Menos 1. Se a gente colocar x igual a 1, 1 menos 1, 0. Né? X igual a 1, y igual a 0, está aqui. X igual a 2, ó, 2 menos 1, y igual a 1. Então, x igual a 2, ó, y igual a 1. X igual a menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, y igual a menos 2. Ó. Então, x igual a menos 1, y igual a menos 2. Letra D, uma outra parábola. Ó. Y igual a x elevado ao quadrado menos 1.
Se a gente colocar x igual a zero aqui, fica 0 elevado ao quadrado é 0, 0 menos 1. Então, quando x é 0, y é menos 1. Então, quando x é 0, y é menos 1. Quando x é 1, 1 elevado ao quadrado dá 1, 1 menos 1, 0. Então, quando x igual a 1, y igual a 0. X igual a 1, y igual a 0, está aqui. Quando x igual a 2, 2 elevado ao quadrado, 4, menos 1, 3. Então, x igual a 2, y igual a 3. X igual a 2, y igual a 3, está aqui. X igual a menos 2, menos 2 elevado ao quadrado, mais 4. 4 menos 1, 3, y igual a 3. Então, x igual a menos 2, y igual a menos 3. Unindo os pontos, tá? Você vai ter a curva, então. Então, vamos construir o gráfico de uma função aqui. Então, vamos construir o gráfico da função y igual a x mais 1. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos montar uma tabela, tá? Para valor de x, que a gente vai escolher, tá? Aqui, na segunda coluna, os valores de y, que a gente vai calcular usando de x. E na terceira coluna, a gente vai colocar o par ordenado xy, que corresponde aos pontos que a gente vai marcar no gráfico, ok? Então, escolheu para x aqui os valores, menos 2, menos 1, 0, meio, 3 meios e 3. Então, para cada valor de x, eu vou calcular um y, tá? Então, dessa forma, y igual a x mais 1. Então, eu vou ter aqui no primeiro, y, né, repito, igual, chegou na letra x, eu vou trocar pelo valor, menos 2, repete o resto da forma, mais 1. Calcula, menos 2 mais 1 é menos 1, certo? Aqui eu vou colocar então o par ordenado que eu obtive, o valor de x e y. Então, quando eu escolhi o valor x igual a menos 2, o valor de y deu menos 1. Vou fazer isso para todos os valores, tá? Então, x igual a menos 1. Então, de novo, repito y igual, chegou no x, troco pelo menos 1. Repito o resto da lei da função. Resolve. Menos 1 mais 1, 0. Aqui vou marcar o par ordenado. Então, x igual a menos 1, deu y igual a 0. Agora, x igual a 0. Então, repito a função, y igual, chegou no x, coloco 0, repito o resto da função, mais 1. Então, ficou 0 mais 1, 1. Marco o par ordenado, que vai ser x igual a 0, y igual a 1. Agora, x igual a meio. Então, vou dar y igual, chegou no x, coloco meio, repete mais 1. 1 mais meio, 1,5. Então, quando x é igual a meio, o y deu 1,5. X é igual a 3 meios. Então, y é igual a 3 meios. Então, x por 3 meios mais 1. E por usar a notação decimal, tá? 3 meios. 3 dividido por 2 é 1,5, né? Metade de 3 é 1,5. 1,5 mais 1 dá o quê? 2,5, né? Então, quando x é 3 meios, né? Que é 1,5, o y dá 2,5. Agora, x igual a 3. Y é igual, troco x por 3, repete mais 1. 3 mais 1, 4. Então, quando x igual a 3, o y deu 4. Vamos pegar os pares ordenados e passar para o plano cartesiano. Então, vamos lá. X igual a menos 2. Ó, aqui são os valores de x, tá? Então, x menos 2 está onde? Está aqui. Então, por menos 2, a gente vai traçar uma reta, tá? Perpendicular ao eixo x. Tá? Agora, pega o y. O y deu menos 1. Onde está o menos 1 no y? Está aqui. Então, pelo eixo y, eu traço uma reta perpendicular
passando pelo menos 1. Né? Perpendicular é que o ângulo aqui é reto, tá? Aqui, ó, também é reto. Prolonga aqui. Onde cortou as duas retas é o ponto. Então, aqui é o ponto menos 2, menos 1. X igual a menos 2, y igual a menos 1. Mais um ponto, ó. X igual a menos 1, y igual a 0. Onde é que está o x menos 1? Está aqui. Então, por menos 1, né? Tá uma reta tracejada, né? Ou bem fininha, perpendicular, passando pelo menos 1. O y deu 0. O 0 está aqui, né? O 0 está no y, né? Então, perpendicular a y, né? Passando pelo 0. Então, essa reta corta com essa aqui. Aqui é o ponto x igual a menos 1, y igual a 0. Igual ao ponto 0, 1. X igual a 0 está aqui, né? Então, pelo x igual a 0, uma reta perpendicular ao eixo x. Y igual a 1. Y igual a 1 está aqui, né? Então, pelo eixo y, passando pelo 1, uma reta perpendicular a y. Está aqui. Então, se encontrava aqui. X igual a meio. Meio, né? Está na metade aqui entre 0 e 1. Né? Então, aqui é meio. X igual a meio, deu y igual a 1,5. Vou fazer aqui o meio, né? Então, passando pelo meio, uma reta perpendicular ao eixo x. Y igual a 1,5. 1,5 está aqui no meio, né? Entre 1 e 2. Está passando pelo perpendicular ao eixo y. Uma reta passando por 1,5. Onde cortou as duas, você marca um ponto. Agora, x igual a 3 meios. 3 meios corresponde a 3 dividido por 2, 1,5, né? Então, está aqui, né? Entre 1 e 2, 1,5. Então, por 3 meios, constrói uma reta perpendicular, né? Ao eixo x. O y, nesse caso, deu 2,5. 2,5 está aqui, né? Entre 2 e 3. Então, perpendicular ao eixo y, passando por 2,5, uma reta perpendicular. Onde cortou as retas, marca um ponto. E, quando x igual a 3, x igual a 3 está aqui, né? Faz uma reta perpendicular o y deu 4, né? 4 está aqui. Depois é só prolongar a outra reta. Prolonga um pouquinho essa daqui, ó, né? Onde encontrou as duas retas, aqui. Bota seu ponto, x igual a 3, y igual a 4. O gráfico da função, o que que é? É a união de todos esses pontos. Nós estamos unindo todos os pontos, ó. A gente vai ter uma reta. Tá? Cai exatamente em cima. Aqui, né? A hora de fazer tem que estar bem preciso. Tá, então, o gráfico da função é essa reta aí. Note aqui, tá vendo onde a reta corta o eixo horizontal, o eixo x? Esse ponto aqui é chamado de zero da função, tá? Então, quando corta o eixo x, corresponde ao onde o valor da função é zero, né? Onde y é igual a zero. Então, a gente obtém também o zero da função atribuindo o valor zero para o y. Né? Então, nessa função, colocando aqui o y igual a zero, vai ficar 0,
Repete a função x igual a x mais 1. Resolvendo, né? Aqui é mais 1 no segundo membro, ele some, no primeiro membro é o oposto, menos 1. Menos 1 com 0, menos 1, né? Repete o x. Usando o princípio da igualdade, se menos 1 é igual a x, então x é igual a menos 1. Tá vendo? X igual a menos 1 corresponde ao zero da função. Então agora, ó, como reconhecer o gráfico de uma função? Então, a gente vai traçar uma reta perpendicular ao eixo x, tá? Se essa reta cortar o gráfico em um ponto só, é função. Se cortar a imagem de um ponto, não é função. Então, essa reta pode ser traçada em qualquer lugar. Então, tracei a reta aqui, ó. Tá, chave de R. Perpendicular ao eixo x. Você vê que essa reta só corta o gráfico nesse ponto aqui, indicando, né, que a esse valor de x só corresponde a um valor de y, né, condição necessária para ser função. E a gente observa também que qualquer reta que eu escolhesse aqui, né, perpendicular ao eixo x, só vai cortar o gráfico num ponto, né? Se eu colocar essa reta aqui, né, perpendicular ao eixo x, eu chamo de S. Novamente, eu só corto o gráfico no ponto, tá? Então, qualquer reta que eu passar aqui, né, perpendicular ao x, só corta o gráfico no ponto, indicando então que a cada valor da variável x só corresponde um valor da variável y. Vamos experimentar esse procedimento aqui. Então, eu tenho que observar o gráfico e eu vejo, né, em qualquer lugar que eu passar o gráfico, a reta, né, passei a reta aqui perpendicular ao x. Onde está cortando? Só está cortando aqui, né? O gráfico. Se eu escolhesse outro lugar, né? Aqui, por exemplo, né? Novamente, ó, só corta o gráfico no ponto. Eu posso escolher qualquer ponto no eixo x para traçar essa reta, né? Para traçar essa reta, eu vou ver que só vai cortar o gráfico num ponto, indicando que esse gráfico é o gráfico de uma função. Agora observe esses gráficos aqui, ó. Se eu escolher esse aqui para traçar a reta aqui. Então, tracei minha reta, chamando aqui de R, né? Perpendicular ao eixo x, certo? E noto o quê? Que ela está cortando o gráfico aqui e aqui embaixo, indicando que esse valor de x, né? Essa variável x possui dois valores de y, né? Um em cima, um positivo e um negativo. Então, isso diz para a gente que isso não é um gráfico de uma função, tá? Eu observo também, se eu colocasse aqui, né, por exemplo, né, novamente essa reta, né, perpendicular ao eixo x, enquanto o gráfico em dois pontos, ó, indicando de novo que esse gráfico não é de uma função. Esse gráfico de baixo. Então, escolher traçar a reta aqui, perpendicular ao eixo x, né? O que ela está mostrando para a gente? Que esse ponto x aqui possui dois valores de y, né? Um aqui, né, indicado aqui, e o outro aqui. Então, esse gráfico também não é de uma função, ok? Então, essa é a característica, né, para se ver o método, né, de gráfico, né, para se ver se o gráfico de uma função ou não, tá? Algum exercício aí, tá? Então, eu vou usar a numeração da folha que eu enviei. Número 11, considere a função dada pela lei y igual menos x mais 1. Construa em uma folha de papel quadriculado o gráfico dessa função, sendo x um número real qualquer. Então, você vai escolher os valores que você quer para a variável x. 12. Um automóvel percorre uma estrada a velocidade constante de 80 km por hora. Letra A. Indicando por x o tempo transcorrido em hora e por y a distância percorrida em quilômetros, monte em seu caderno uma tabela com os seguintes valores para x.
0, 1, 2, 3, 4 e 5 horas. A seguir, escreva a lei da função que fornece y em relação a x. Letra B. Represente em uma folha de papel quadriculado o gráfico correspondente. Outra questão, número 13. Determine o zero das funções representadas nos gráficos a seguir. Então, você tem os dois gráficos, tá? A e B, e isso vai dizer qual o zero da função. E 14. Determine o zero das funções dadas por letra A, y igual a x mais 3. Letra B, y igual a menos 3x elevado ao quadrado mais 6. Letra C, y igual a 3x mais 18. Então esses são os exercícios, tá bom? E boa sorte então com essa matéria aí.